Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal já está chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Késia, Tatiane, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos preparando um assunto muito interessante para vocês, que é sobre as barras de Axis, que é esse método terapêutico que tem revolucionado a vida de muita gente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto. Seja bem-vinda, Késia, Tatiane. Então nós vamos aguardar a Josiane chegar para a gente convidá-la. Boa noite a todos. Tiago, boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Josélia, Carol. Enquanto isso, vamos aguardando a Josiane chegar. Então, pessoal, hoje nós falaremos sobre as barras de Axis, que é uma terapia que eu sou fã número um, que ajuda muito, que muda a vida da gente. É impressionante como as barras agem diretamente no nosso inconsciente, nos nossos pensamentos, como colabora com a nossa maneira de lidar com as nossas emoções, como colabora com a nossa maneira de lidar com a nossa vida como um todo, na nossa capacidade de tomar decisões. Josiane solicitou que a Gina, eu estou vendo aqui vários praticantes de barras acompanhando a gente. A Gina é praticante de barras. Boa noite, Josiane. Boa noite, Tudo na paz? tudo jóia, graças a Deus. Gratidão por estar aqui comigo hoje, tá? Por essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre as barras de Axis. Eu vi que você já começou falando, que gosta, que está se Nossa. apaixonando por elas. Parece até que você já é praticante, Vamos dizer que no mês que vem eu serei. se Deus quiser. Mas eu falo dessa maneira, Josiane, porque realmente as barras é algo assim que foi intuído de Deus, porque traz uma nova realidade, é impressionante. A Adriana, ela é terapeuta de barras aqui do Grupo Alma e ela tem atendido muitos adolescentes que estão vivendo uma realidade de ansiedade, sobretudo depois que a pandemia começou. Tem tem surgido um grande número de adolescentes com esse problema de ansiedade, de inquietude. E a Adriana tem nos dado feedbacks dessas pessoas, tem repassado para a gente, dizendo que estão melhorando muito, né? Os jovens, os adolescentes. E não só eles, mas todas as pessoas que se beneficiam, que dizem sim às barras, têm colhido grandes frutos dessa terapia. E é por esse motivo que nós te convidamos para proporcionar às pessoas uma entrada também nesse universo, que as pessoas saibam das barras cada vez mais para que possam se beneficiar. Tudo que é bom, nós queremos que o outro também experimente, né? É nessa sinergia que a gente leva tudo isso. E a gente fica assim, tudo que a gente experimenta, que traz, né, uma leveza para a nossa vida. Por exemplo, tudo que eu experimento que me traz leveza, que eu vou vivendo com mais alegria, me cuidando mais, a gente fica assim, nossa, como ser o convite para mais pessoas participar disso, porque eu vou falar um pouquinho de mim, que aí para poder falar como que as barras apareceu, né? E aí eu vou pegar um gancho na conversa que você começou falando das barras para adolescentes. Então, eu trabalhei por 32 anos no mundo corporativo, na área de finanças. Sempre gostei da área de treinamento, né, de gestão de pessoas, né? Trabalhei como consultora com loterias e tive a oportunidade de aposentar porque eu falei assim, nossa,
eu quero trabalhar com outra coisa. Parece que tinha algo me chamando aqui fora, né? E eu saí da caixa, achei que ia trabalhar com pintura, com trabalho manual, comecei até a olhar, mas de repente comecei a praticar yoga, que era algo que eu tinha vontade, mas sempre me achava muito agitada, falei, não, não vou dar conta. Mas de repente eu comecei a prática de yoga e fui me encantando, percebendo uma transformação em mim e resolvi fazer o curso. Quando eu fui fazer o curso de yoga na escola, ia ter o curso de barras. Aí eu falei assim, ok, eu vou fazendo esses cursos para ver o que eu vou aprendendo, né? Eu estava aberta a aprender o novo, né? Nesse mundo de autoconhecimento. Então eu fiz outros cursos também de Reiki, Theta Healing e tal, e as barras. E eu senti que as barras, quando eu fiz o curso, foi o que me encantou. Porque, assim, funciona, eu percebi como funciona, eu fiquei encantada de você perceber a energia da pessoa e é prático. Então, não é algo assim que você só imagina e para poder levar o outro a perceber isso. Então, nesse mundo que a gente vive, igual como eu também, vim do mundo corporativo, mais racional, então eu pensei assim, é uma ferramenta que eu acho que é mais fácil acessar as pessoas que realmente precisam. Eu percebo assim, o quanto que se eu tivesse descoberto isso antes, como a minha vida teria sido mais fácil, né, nesse período de trabalho em empresa. Porque as barras é um processo simples, né? São toques suaves na cabeça. Então, assim, no mínimo a pessoa vai sair com a sensação de que recebeu uma massagem. Então, a gente fala que é uma sessão anti-estresse, de relaxamento. E são 32 pontos. Cada ponto corresponde a um processo da nossa vida. Né? Então, por exemplo, nós temos o ponto do controle, do dinheiro, da alegria, da tristeza, sexo, corpo, cura, esperança, sonhos. Então, quando você toca, são todas as considerações que você teve e que recebeu e tem, né? Recebeu ao longo da sua vida. E que quando você toca, é liberado de forma eletromagnética. Na verdade, quando você vai fazendo a sessão, as ondas magnéticas, né, as ondas cerebrais, elas vão acalmando, elas vão entrando num estado de relaxamento. Por isso que a gente fala que uma sessão de barras corresponde a 2 horas de meditação. Então, o que você vai ganhar numa sessão de barras é como se você tivesse ficado 2 horas num estado profundo de meditação. Maravilha. É uma maravilha. E o bacana é que as barras te ensinam a receber. Então, basta você escolher receber, que, assim, vai funcionar. Mesmo que você ainda fale assim, eu não acredito, não tem problema. Eu tenho vários relatos de pessoas, inclusive no Axis, vários facilitadores que foi fazer o curso assim, deixa eu ver o que é isso. Está todo mundo falando nisso, eu vou fazer. Qual é? E faz o curso e sai encantado, assim, com a mudança que já ocorre ali com uma sessão. Realmente te leva para um espaço, né? Você sente mais espaço na sua vida. Então, é um processo que, se a pessoa também ela não quiser falar, porque é uma dificuldade que às vezes a pessoa tem de fazer uma terapia, é falar da dor, é falar daquilo que ela quer modificar. Então, as barras, se a pessoa não quiser falar nada, não precisa falar nada. Né? Ela deita lá na maca ou senta numa cadeira, recebe a sessão. E é incrível, Matheus, que eu tenho clientes que às vezes chegavam e falavam assim, Josi, não, eu só vim mesmo para relaxar, eu não tenho problema algum e tal. Quando chega na terceira, quarta sessão, a pessoa está falando assim, de algum problema que eu falo assim, uau, você nem podia imaginar que a pessoa tivesse uma dificuldade daquela, e ela já está falando sem dor, ela consegue falar. E daí a pouco ela começa a falar assim, não sei o que você fez, mas vai chegando na quarta, quinta sessão, eu não sei o que você fez, mas assim, eu tô aquilo que às vezes eu ia no psicólogo para conversar, eu não vou continuar mais não, Josiane, porque eu chego lá,
eu não tenho mais para falar para ele aquilo que eu falava. Eu acho isso incrível, sabe? Então, eu tenho tido alguns psicólogos também que têm feito curso, exatamente porque, às vezes, indica algum cliente para mim, e depois fala assim, mas como assim? Aí o cliente volta lá e fala que está num outro espaço, e fala assim, eu já não... E aquilo, né? O psicólogo pergunta, e aquilo que a gente estava conversando sobre aquele outro assunto? Aquilo não tem mais. Tipo assim, sumiu. Então, é muito incrível, porque traz você, as barras vai trabalhar em você o quê? Você estar no momento presente. Então, você vai perceber, vai limpando, é como se fosse deletando aquelas suas experiências que te limitavam, suas crenças limitantes, né? E Uhum. te traz para o presente de forma que você consegue planejar o seu futuro, mas com foco no presente. Então, nesse processo do Access, né, que eu falo que as barras é a primeira ferramenta do Access Consciousness, então temos outras ferramentas como perguntas, e aí é você perguntar, né? Qual é a melhor versão que eu posso ser hoje? Então, o que eu posso ser e fazer hoje para criar o futuro que eu desejo? Então, é sempre assim, você visualizando lá, mas verdadeiramente estando no aqui. O que se Uhum. requer agora para eu construir aquilo que eu desejo. Então, você vai te tirando do sofrimento. Você para de viver, né, o passado, que é aquilo que te dá um pouco, que pode estar te trazendo uma depressão, te mantém preso em algo que não te deixa avançar e não te deixa tão ansioso, né, só pensando no futuro e deixando de construir no aqui e agora. Então, eu sou muito encantada com as barras, porque eu sou um processo de transformação em função das barras. Me ajudou muito, me ajuda. Eu recebo barras toda semana. Tem uma pessoa que trabalha comigo, nós dividimos o espaço e a gente faz a troca. Eu aplico barras, né, nessa amiga minha, ela chama Nelma, e a Nelma aplica em mim. E isso é fantástico. Então a gente consegue começar a semana, sabe? Liberto de vários pensamentos, sentimentos, emoções para focar no agora. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que sempre está chegando uma notícia, aí às vezes fala assim, uau, hoje o dia, né, você ficou sabendo de uma notícia e outra, corre as barras, você entra num espaço do aqui e agora e o que se requer para o aqui e agora na minha vida. Então é isso. Esse foco no aqui e agora é importantíssimo, né? Justamente para a gente fazer as escolhas certas. Às vezes nós estamos presos no passado, e a vida ela é feita de escolhas. O que eu escolho para amanhã vai ser o resultado de depois de amanhã. E às vezes a gente não tem como voltar atrás. Então a vida é ao vivo, nós o tempo todo precisamos estar conscientes de onde nós estamos pisando, de qual caminho nós estamos traçando. E eu percebo que as barras, elas ajudam a gente a fazer as escolhas certas. E o que me chamou muita atenção nas barras é a capacidade de decisão que nós acabamos adquirindo. Justamente dessa consciência que nós adquirimos do aqui e o agora. Isso é muito importante para qualquer ser humano. Inclusive, tem as crenças que nós carregamos desde a infância, na fase adulta, tem os traumas, e para liberar isso não é fácil. E as barras, elas entram como um caminho, um atalho, para a gente conseguir se libertar de tudo isso. Então, é muito importante, sim, a gente cada vez mais aprofundar em terapias, em alternativas que vão nos ajudar a desprender de tudo isso que nos leva para trás. Então, as barras eu vejo que elas entram como um pilar para poder ajudar nisso. Além do autoconhecimento, ela entra como potencializador, né? Ela praticamente acelera o resultado que você busca para você. No início eu estava comentando sobre os adolescentes. Então, as barras, ela é indicada para hiperatividade, aliviar o estresse, melhorar o foco, TDAH, né? Essa hiperatividade que quantas crianças são diagnosticadas. Então,
Para o Axis, na verdade, esse tipo de comportamento é como se fosse uma evolução nossa mesmo. Né? A pessoa nessa hiperatividade, com menos concentração naquilo que não chama atenção, mas você vê que a pessoa, a criança, o que chama a atenção dela, ela desenrola tão bem que você fala assim, como assim consegue trabalhar, mexer no computador, mexer em algo assim? Então, é porque está com foco naquilo que chama atenção. E o que a gente vem vendo muito, né, é indicação de Ritalina para o adolescente, para ter foco. Então, as barras, uma pessoa hoje que é medicada com Ritalina para ter foco, se ela receber sessões de barras continuamente, que seja uma vez por semana, depois pode ir espaçando a cada 15 dias, ela não vai precisar desse medicamento. Eu não estou falando para tirar, mas ela mesma vai perceber, o médico dela vai perceber que não precisa, porque vai melhorando o foco e daí a pouco ela percebe que não há necessidade. Então, como seria você realmente ter esse domínio com algo natural, né? E não estar utilizando um medicamento que pode te trazer outros efeitos colaterais. Então, é muito importante, né, se os pais pudessem assistir, ver o quanto, experimentar o quanto as barras pode ajudar o filho. E, inclusive, o Matheus, antes da pandemia, já estava sendo bem divulgado. Eu cheguei a olhar aqui em Ipatinga, mas foi até em janeiro, depois começou esse processo das barras nas escolas. Então, existe um projeto de barras nas escolas, exatamente para poder fazer o cantinho das barras. Você pode ensinar as crianças, você pode ensinar os professores e, de repente, lá, num momento de interatividade, eles estarem aplicando entre si. Então, já existe esse projeto, isso foi implantado na Itália, me parece que em São Paulo também foi implantado, que aí copiando, né? Porque as barras estão em mais de 176 países. Chegou no Brasil, deve ter em torno aí de 7, 8 anos, e as barras já têm em torno de 30 anos. O criador das barras ainda é vivo, então ele esteve nessa escola na Itália, vendo essa implantação do Cantinho das Barras, e eu propus, já fiz uma proposta, na época eu comecei a olhar com a prefeitura, depois cheguei aí numa escola particular, mas aí a gente acabou parando. Mas eu quero retomar isso depois, porque é um projeto bacana, porque pode entrar num momento de interatividade, igual tem aula de artes, alguma coisa, e as crianças já irem participando, elas uma cuidando da outra, porque o que eu falo, quando a pessoa faz um curso de barras, por exemplo, ele não é um curso para quem quer, só para quem quer ser terapeuta, para quem faz atendimentos. É um curso de expansão de consciência. Você vai aprender, além da técnica, outras ferramentas que te ajudam, né, a sair do trauma e drama, da ansiedade. Você, de repente, percebeu que chegou uma energia ali diferente, que você já está mudando seu comportamento. Qual é a ferramenta que eu uso aqui? Você começa a usar e você vê que aquela energia, você percebe, ela se dissipa e você entra de novo no seu eixo. E uma vantagem é que as pessoas podem fazer trocas. Por exemplo, como eu e a Nelma fazemos. Eu aplico nela, ela aplica em mim. Então, você vai ter oportunidade de estar sempre recebendo e aplicando. Sim. Claro que tem pessoas que falam, Josi, mas eu não quero aprender, eu não tenho dom nenhum para isso. Sem problema. Porém, se a pessoa tiver a curiosidade, quiser aprender, vale a pena até para que ela possa aplicar, né, na família, nos filhos. Eu tenho cliente que começou fazendo, aí chegou na 10ª sessão e falou assim, ai, Josi, acho que eu vou fazer o curso, que eu quero que meu marido faça, eu quero que meu filho faça, eu acho que vai ser mais barato eu fazer o curso que ficar trazendo todo mundo. Porque a vontade, hoje mesmo eu atendi uma pessoa, ela falou, eu quero que minha mãe faça, ela tem que fazer. Porque cada um vai dando um relato, né, da sua melhora, o que eu tive um relato de um cliente que falou como melhorou as dores, tinha labirintite, melhorou, tinha síndrome do pânico, melhorou, tinha dor, né, no quadril, no corpo, melhorou, praticamente sumiu. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas sumiu tudo.
Mas é o quê? É o emocional. Então você vai criando tanta coisa no seu corpo que quando você melhora o emocional, isso também vai se dissipando. Porque quantos julgamentos você vai fazendo, recebendo ao longo da vida que vão sendo trancados no corpo. Que à medida que você se liberta disso e que você para de julgar a si mesmo, que é uma das maiores maldades, é você julgar a si mesmo. E para de julgar o outro, fica num estado de permissão, de simplesmente ser. O que o outro pensa e fala de você é um ponto de vista que ele tem em relação a isso, é só um ponto de vista, porque cada um tem o seu ponto de vista. Então, quando você começa a viver nesse espaço, tudo ocorre um monte de transformação em sua vida. E o seu corpo também, as dores vão se dissipando. Quantas dores eu já tive nas costas que hoje eu falo assim, meu Deus, porque eu não sabia. Porque tem uma ferramenta que a gente ensina também, que é a quem pertence isso. Então, quando você sente, faz algum pensamento, sentimento, emoção, dores no corpo, isso é meu? Se você não estava com aquilo, não é seu, porque 98% dos pensamentos, sentimentos, emoções não são seus. É você captando do outro, do universo, da grande maioria. Então, é uma ferramenta, e inclusive eu quis falar dessa ferramenta aqui, Matheus, que é uma ferramenta muito bacana de se usar no aqui, no hoje, com essa situação que a gente está vivendo, né? Veio uma ansiedade, veio um medo, opa, a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolva ao remetente com consciência anexada. Então, vai devolvendo isso para o universo, se libertando dessa energia. Então, são ferramentas simples que funcionam. E aí eu falo em curso, com os clientes, vamos brincar, vamos levar a vida com mais leveza. Aí você começa a brincar com isso e percebe diferença, sabe? Então, essa ferramenta já é uma contribuição aí. A quem pertence isso, percebeu dor no corpo, sentimento, emoção que não é seu, devolve ao remetente, com consciência anexada. Bacana. E diante de tudo isso que você disse, Josiane, a gente percebe que como o estado consciente do momento presente é importante para a nossa saúde mental. Então, esse estado de consciência, ele é a base para tudo. Por exemplo, uma pessoa que está sentindo a emoção, se ela não estiver consciente de que aquilo está acontecendo, se ela está lá no automático, ela nem se dá o tempo de se perguntar isso, não é verdade? Então, as barras, ela ajuda a pessoa a manifestar esse estado consciente e aí ela vai acompanhar o seu drive emocional. Não tem como você ter inteligência emocional sem ter a consciência emocional, né? Então, essa meta-análise nós temos que fazer diante de nós mesmos, né? Ficar conscientes do que está acontecendo no aqui e o agora. A vida é ao vivo. E se eu fico no automático, tudo que me acontece, com certeza não vai fluir e eu vou ficar cada vez mais perdido no meio de emoções, pensamentos confusos, né? E se tá falhando. A minha que travou ou foi a sua? Foi a sua ficou girando. Voltou, mas né? Agora já te ouvi. Maravilha. Então, Josiane, essa técnica que você me ensinou me fez lembrar muito de uma técnica chamada técnica do porteiro. É bem semelhante, é quando vem aquela emoção, a emoção vem e nós automaticamente nos perguntamos: qual é o seu nome? Qual é o nome dessa emoção? Qual é o seu nome? De onde você veio? De onde você veio? O que você veio fazer aqui? E aí nós vamos dando nome para essas emoções e quando nós nomeamos, nós acabamos adquirindo a capacidade de mandar embora, ou de lidar com ela, ou de controlá-la, ou de alguma maneira, fazer com que ela vá embora. Né? Se você deu um nome, se você personificou, você pode mandar embora.
me lembrou muito dessa técnica. Essa técnica, ela era usada pelos monges cristãos do cristianismo primitivo. Quando chegava algum forasteiro, o monge ficava lá no portão e fazia essas perguntas. Quem é você? De onde você veio? E o que você veio fazer aqui? Qual é o seu objetivo ao estar aqui? Então, são duas técnicas muito semelhantes que podem ajudar a dar nome e a mandar embora tudo aquilo que não me pertence, tudo aquilo que de alguma maneira vai me mandar para a lata de lixo, vai me jogar de ladeira abaixo. E isso é muito importante para a gente filtrar tudo aquilo que vem até nós, né? E com certeza as barras ajudam nesse processo, que é Exatamente. lindo. Porque à medida que você vai tendo essa presença, você já percebe. E é engraçado, Matheus, que às vezes eu que vivo esse processo, tem dias que ocorre alguma coisa e eu vou no automático e falo assim, pera lá, eu tenho ferramenta para isso. Né? Que ferramenta eu uso aqui? De repente você começa a usar e aí você muda e volta para a leveza. Porque eu digo que assim, nós estamos aqui para sermos felizes. Então, o que nós temos disponíveis hoje, quantas ferramentas, quantas coisas disponíveis nós temos, processos disponíveis para trazer essa leveza, essa alegria para a nossa vida. Então, hoje são vários. Então, é você começar a acessar isso, começar a se permitir. Eu recebo muitas pessoas, às vezes, assim, você acredita que eu tive um cliente que ele foi recebendo barras e ele começou a ficar num espaço assim de mais leveza, o que o incomodava no trabalho parou de incomodar. E aí ele falou assim, nossa, Josiane, eu estou me sentindo um pouco que culpado. Eu falei assim, culpado? Como assim? Não, porque eu chego no trabalho, estou me sentindo bem e eu estou vendo lá as pessoas naquele estresse, naquele trauma e tal. Eu falei assim, e eu não sentindo nada. Super tranquilo. Eu falei, gente do céu, eu não tô, não pode ser normal eu ficar desse jeito, nessa leveza, nessa tranquilidade e o pessoal nesse estresse. Então, como que nós não estamos acostumados e não nos permitimos? E à medida que a gente começa a acostumar com essa leveza, com essa alegria, quantas pessoas podem começar a acessar isso? E as barras, né? Às vezes as pessoas perguntam, é uma terapia que você recebe só dentro de uma sala? Não, as barras, ela já está presente, ela é indicada para empresas, como nós já falamos, para escola, para alunos. A terapia pode ser feita, assim, individual. Inclusive, nós tivemos, antes da pandemia, Dr. David Kubis, ele é advogado do Axis, e ele viaja ao mundo fazendo palestras, falando dessa ferramenta e de como trabalhar essa ferramenta nas empresas. E ele fez uma palestra na OAB. Inclusive, na cartilha da OAB, indica as barras exatamente para poder ajudar os advogados nessa liberação de estresse, de relaxamento. E ele, nessa palestra, ele comenta que aos clientes ele indica fazer sessão de barras antes de uma sessão, de uma audiência. Porque normalmente, às vezes, dependendo da audiência, aquele clima de estresse, principalmente aquela pessoa, né, que está sendo mais prejudicado ou que está buscando algo, fica num estresse, numa insegurança, no medo, e que quando as barras são corridas antes de uma audiência, a pessoa fica centrada, tranquila, ela realmente percebe o que é real daquilo, do que está ocorrendo, e não a mente falante o tempo todo e criando na cabeça. Então, foi até interessante eu comentar isso, porque as barras ajudam muito nisso, a calar essa mente. Porque a mente fica o tempo todo querendo te tirar da sua presença, inventando um monte de coisa. Então, quando você começa, então, a ter controle sobre isso, sobre esses pensamentos, sentimentos, emoções que a mente fica o tempo todo te tirando, aí você fala, uau, né? Quem comanda a minha vida e quem comanda aqui agora sou eu. Então é isso, as barras já está sendo indicada em vários segmentos e vale muito a pena, porque, por exemplo, numa empresa,
ter um momento, né? Várias empresas já estão preocupando com a qualidade de vida, momentos, né, de encontros de leitura que tira durante o dia ou uma vez por semana com os funcionários. Então, as barras, além de melhorar questões pessoais, a pessoa vai produzir muito mais. Porque uma sessão, Matheus, sempre quando você recebe uma sessão, você sai num estado de alegria. É incrível, parece que você realmente tomou alguma coisa que falou assim, uau, eu estou mais feliz, aquilo que eu estava triste sumiu. Então, dá uma revigorada no corpo todo. Costuma as pessoas, às vezes, estarem com dor e após uma sessão sair sem dor. Então, a pessoa sai mais relaxada, mais feliz e com mais consciência. Então, é uma contribuição realmente muito grande. É tudo que a gente precisa, né? Nessa rotina que nós vivemos, nessa sociedade contemporânea de muita correria, da atenção voltada para fora, a atenção voltada para coisas superficiais, né? Nós acabamos adquirindo uma profundidade com as barras e tem as questões de aumento de imunidade, que as barras ajudam muito, sobretudo nessa questão da pandemia, que exige de nós uma imunidade boa, uma saúde emocional muito boa. Então, é uma oportunidade para as pessoas que desejam fortalecer o seu sistema imunológico, né, porque corpo e mente formam um só sistema. A PNL fala isso, o Enneagrama fala isso, e as barras com certeza também falam. Tudo conversa, tudo está ligado. E tem também a questão da decisão, que é muito importante. Eu friso essas partes porque foi o que eu percebi que me ajudou muito, né, nas minhas dúvidas. Eu encontro uma pessoa tipo 5, racional, muitas dúvidas, a mente ela fica o tempo todo rodando, 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 processando, processando, processando. Tenho um certo nível de TDAH, então para mim foi muito importante para poder aprender a lidar com isso, com essa dispersão que a gente tem, essa dificuldade de focar numa coisa só, de terminar o que começa. Então, são problemas que são comuns nos dias de hoje e que precisa de um cuidado, e as barras está aí para poder tratar. Não, exatamente. Voltou. Foi legal você falar da imunidade, porque as barras traz, ela melhora dores, ela trata, porque tem algumas questões, algumas não, né? Praticamente todas as questões físicas nós criamos. As doenças são criadas por nós mesmos, em função do emocional, de pensamentos, que os nossos pensamentos, eu falo muito, nós temos que cuidar muito do que pensa, porque você está criando a sua realidade. Então, é engraçado que na apostila, né, das barras fala o seguinte: se você está pensando, você está fedendo. Aí eu brinco muito com isso, porque eu falo assim, gente, se você começar a pensar muito e realmente começar a se feder, você ia parar na hora de ficar pensando. Porque você fica pensando o tempo todo, criando o tempo todo uma confusão na cabeça e aí não vive a realidade. Então, quantas doenças, dores são causadas pelo emocional de coisas que você criou, inventou, você inventou. Porque se você viver em presença e vivendo o que é real, a gente vê que quantas coisas que você pensou não foi uma invenção. São fantasmas, né? São fantasmas. E você falou da imunidade, existe um processo que nós usamos para ativar o timo. Então, eu posso até comentá-lo aqui, depois até pensei já em fazer um vídeo ensinando a ativar, mas basta pedir para ativar. Nós temos um timo, né, que é uma glândula já vestigial que foi desligada. No curso de barras a gente ensina, né, com mais detalhes como fazer essa ativação e perceber a energia no corpo. Porém, se você já colocar a mão e perceber, ele praticamente está desligado. Mas se você for batendo, batidinhas suaves,
fica em pé, né? Deixa seu corpo relaxado, dá umas batidinhas suaves e pede exercício do timo, ative-se por 3 vezes e deixa essa energia correr no seu corpo. Quando daí né, deixa ali uns 2 minutinhos, exercício do timo, ative-se, exercício do timo, ative-se. Mateus, daí a pouco você vai perceber como se fosse um coraçãozinho aqui no timo. O timo é bem esse ossinho mais alto. E ele começa a pulsar. Então, você está ativando o seu timo. Isso você está ativando a sua imunidade. Quando eu fiz o curso de base, eu não dei muita importância a isso, mas depois, quando eu estava me preparando para ser facilitadora, eu comecei a ativar todos os dias. Eu percebi muita diferença no meu corpo, no alinhamento energético do meu corpo e realmente nessa questão da imunidade. Eu praticamente não gripei mais, não tive mais nenhuma questão, sabe? E foi bem bom. Eu faço isso todos os dias. Quando eu vou fazer a minha prática de yoga e tem uma certa postura que eu faço, aí eu já peço o timo para ativar. Então, já é uma outra contribuição, as pessoas darem uma atenção ao timo, pedir para ativar, porque isso vai melhorar a imunidade, sim, né, no corpo. O timo é uma glândula do nosso sistema imunológico que é responsável pela maturação das células, dos glóbulos brancos. Então, é muito importante mesmo nós fazermos esse processo para poder ajudar ao funcionamento efetivo desse órgão, né, dessa glândula importante do nosso sistema linfático. Então, muita coisa boa, né, Josiane, que você trouxe para nós. Aprendi muito hoje sobre as barras, ainda mais do que eu já sabia. E vamos falar também da oportunidade que nós teremos aqui, que nós teremos um curso para facilitadores de barras, né? Isso. Em abril está programado, se Deus quiser, vamos realizar, né, dependendo da situação. Então, eu vou falar um pouco do que é o curso de barras. O curso de barras ele é um curso de um dia, são praticamente 8 horas. Normalmente, na parte da manhã, nós vamos fazer a parte teórica, onde a pessoa vai aprender a origem das barras, como que ela surgiu, e vai aprender outras ferramentas, processos verbais e alguns processos corporais. Dentre eles tem o timo, e tem mais 2 processos corporais que também é uma contribuição que a gente ensina no curso de barras. Na parte da tarde é a parte prática, onde você vai aplicar 2 sessões e vai receber 2 sessões. E você já sai como praticante de barras, você vai receber um certificado internacional reconhecido em mais de 176 países, então você pode trabalhar em spa, em hotéis, clínicas em mais de 176 países. Maravilha. E um dia você já consegue, porque é simples. Por isso que eu me encantei também com as barras. É um processo simples. E olha só, no curso você recebe esse mapa. Não sei se dá para ver. Então, esse é o mapa das posições, né, da mão na cabeça, onde tem os 32 pontos. Você também recebe esse outro gráfico, que fala quais são os pontos das barras que você vai trabalhar. Então, você leva isso para casa e eu falo o seguinte, fez o curso hoje, aplicou 2 vezes, recebeu 2 sessões, no dia seguinte, já começa a treinar. Aplica na família, né, no esposo, nos filhos, nos amigos. Faça pelo menos umas 10 sessões. Quanto mais você aplicar, mais segurança você vai ter. Então, são toques suaves, é simples, não tem mistério, é incrível e funciona. E não tem certo nem errado. O dedo tem que ficar certinho aqui. Não tem certo nem errado. Você vai sentir a energia. É muito incrível que você coloca o dedo, chama o ponto, ele ativa. Então, é tranquilo. E é isso. O curso de barras é um curso fácil. E além da técnica, você aprende outras ferramentas e bacana. Você, mesmo que você não queira trabalhar com isso, você sai com um aprendizado e se escolher trabalhar, já sai com uma profissão, vamos dizer assim.
Porque se você Com certeza. não tem nenhum outro curso, não trabalha com nenhuma terapia e tem vontade de trabalhar com algum processo, você pode começar com as barras, porque você já sai apto a trabalhar e aplicar. Né? Bacana. É uma coisa bem simples. Parece que parou e voltou. Parou, mas voltou, voltou. É bem as barras práticas, pelo que parece, é bem simples. É, ser alimentado, porque é com o tempo que a gente vai aperfeiçoando, né? Qualquer processo prático, nós vamos aprendendo e aperfeiçoando com o tempo. E, e é incrível, vale a pena aprofundar. Tem uma pessoa que deixou aqui um comentário, ó, uma ferramenta que também auxilia no processo de desacelerar. É justamente o que a É, gente estava falando, né? Esse automatismo. E aí nós não conseguimos perceber o sutil, nós ficamos mais confusos na nossa visão, no que dá o foco, no que merece e o que é realmente importante eu focar, nós acabamos perdendo essa capacidade. E o Avelino aqui também comentou que já recebeu e o que mais impressionou ele foi que além das curas que teve, medicamentos. Tive cura de vários incômodos sem utilizar nenhum tipo de medicamento. Então, isso é um ganho gigantesco para o organismo, né? Porque os medicamentos, eles, com certeza, a maioria deles tem fatores adversos, com certeza aquilo vai gerar alguma coisa no corpo, por se tratar de uma substância química. O nosso corpo ele precisa de nutrientes. Qualquer elemento químico que você coloca nele, além daquela própria química do corpo, o corpo quebra os nutrientes, faz a digestão desses nutrientes. Eu coloco algo que é sintético, o próprio nome já diz, sintético. Algum incômodo no corpo vai gerar, né? Porque o nosso corpo ele gosta natureza com natureza. Agora, se eu coloco alguma coisa sintética, alguma coisa que foi passada pela mão do homem, com certeza isso vai refletir negativamente no corpo. Então é super interessante essa colocação do Avelino, o fato de não exigir medicamentos. gratidão Tem... também. Aqui, o Avelino falou que você bacana, ele fez um elogio aqui ao seu trabalho, excelente, você é muito competente, que bom que nós temos. Então, né? É incrível que, isso, Josiane, eu não quero tomar medicamento. Se você indicar medicamento, eu falei, não, eu não trabalho com nenhum medicamento, não indico nada, é só um processo. Como também tem clientes que chegam, que tomam alguns medicamentos e com o tempo vai conseguindo tirar. Então, retira junto com o médico dele, mas ele mesmo vai percebendo a necessidade de retirar o medicamento e vai ficando livre disso, sabe? Então, isso é muito bacana, porque a gente vê assim, sabe, Matheus, a gente está aqui para ser livre. E uma das coisas que me encantou, eu falo que em 2006 eu tive um estresse na caixa muito grande. Eu estava viajando muito, dando curso, e eu tive síndrome do pânico também nessa época, porque eu estava até em Brasília, num curso, num evento, e comecei a sentir mal-estar. E a médica que me atendeu lá falou, não, isso é estresse, volta para o hotel, relaxa, isso é estresse. E eu continuei tendo aquelas sensações de desmaio. E voltei, cheguei aqui, consultei, isso é estresse. Falando que era estresse. E, na verdade, eu falei, então, vou consultar um cardiologista, porque eu estou tendo palpitação no coração, o que é isso e tal. E eu sempre fiz atividade física, eu andava um pouquinho e sentia essa sensação. E aí, quando ele me pediu uns exames, eu estava com pneumonia. Isso me deixou, assim, muito insegura.
porque até então eu nunca tinha adoecido, minha vida sempre foi muito regrada, muito certinho, né? Nunca tinha tido problema de saúde. E eu fiquei insegura com relação a esse diagnóstico de médico falar que é estresse, e eu estava com pneumonia e até fiquei uns 5 dias sem tratar. E aí, depois disso, o que eu vi, assim, eu falei, meu Deus, eu quero algo. Eu fiquei em casa uns 40 dias afastada. O que eu percebi? Eu não conseguia ler um livro. Eu não conseguia fazer nada manual de tão estressada que eu era. Porque como você está no dia a dia trabalhando, você não percebe o tanto que você é acelerada. Quando Uhum. eu fiquei em casa e tinha que fazer repouso, eu falei, eu vou assistir uma televisão, vou ler um livro, eu não conseguia fazer isso. Aí eu comecei a enxergar coisas que eu não percebia. E eu comecei a falar assim, gente, eu queria uma profissão que eu fosse livre, que eu não precisasse de estar dentro de alguma empresa, que eu precisasse, né, que eu pudesse exercer em qualquer lugar. E eu falo que a gente pede para o universo manda, né? Em 2006 eu pedi isso. Quando eu saí da caixa, que apareceram as barras, mesmo a yoga para mim, eu falo, uau, eu recebi agora. Porque o processo de barras, os processos corporais que eu trabalho, só depende de você e você ter alguém que queira receber. Você não precisa de nenhum material, são só suas mãos, e você ativa a energia e funciona. Então, eu me sinto livre, sabe? Porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, que eu posso trabalhar, posso contribuir com uma pessoa sem nem ter equipamentos, não precisa, basta você tocar a pessoa. Isso para mim é muito mágico. Então eu falo que foi um presente. E no início, a primeira vez que eu senti energia, eu tive até um pouco. Falei, gente, o que é isso? Tinha até medo de pegar no corpo, né? Falar assim, gente, que energia é essa? E hoje eu acho isso fantástico. Você sentir o outro e perceber aquele reequilíbrio, aquela coisa, sabe? Então, eu falo que peças, no Axis a gente fala muito isso, peças e receberás. Então, cuidado com o que a gente está pedindo, porque o universo ele começa a se rearranjar para te entregar. Então, vamos só pedir coisas boas, coisas que vai contribuir com você, com as pessoas ao seu redor, né? Porque ele realiza. Então, eu falo que para mim foi um presente isso. Maravilha. Então, Josiane, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, que foi muito esclarecedora a respeito das barras. Creio que todo mundo aqui ficou encantado com essa terapia, com esse método terapêutico energético que tem ajudado muitas pessoas a conquistarem patamares mais próximos do equilíbrio, da essência, porque a gente percebe que as barras nos aproximam da nossa essência, com certeza. Nós acabamos manifestando o nosso melhor e as pessoas acabam percebendo a diferença, isso é incrível. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos acompanhou hoje, com todos esses conhecimentos. Agradeço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te abençoe também, Josiane. E quinta-feira nós temos mais um encontro aqui, né, sobre a criança ferida das 9 personalidades do Enneagrama, né? Isso aí. Eu quero te agradecer também pelo convite, por essa oportunidade de estar com você. E quinta-feira nós vamos estar falando, você vai estar falando para nós da criança ferida, que é um tema fantástico. A live da última semana, que eu fiquei encantada com tanto conhecimento que você trouxe. E a Obrigado. criança é algo também que eu percebo que vai ser assim, encantador. Hoje eu estava até comentando isso com a Nelma, assim, o quanto que, se a gente for adquirindo esses conhecimentos com relação para quem, principalmente para os pais, principalmente conhecer sobre essa criança ferida, sobre esses processos, o quanto que ele vai evitar uma criança mais ferida. Ela pode ser uma criança ferida, mas vai ser menos. Né? Eu acho que o pai ou a mãe que já acessou isso, a criança do filho dela vai ser menos ferida do que o que a dela foi. Né? Então, A,
A Nelma perguntou, e a data do curso de barras vai ser no dia 17 de abril, aqui no Grupo Alma. Se tudo correr bem, se não tivermos nenhuma restrição, se a pandemia tiver dado uma melhorada, nós estaremos aqui juntos nesse dia. E foi interessante a sua fala sobre criança ferida, Josiane, porque não tem como falarmos de autoconhecimento sem falar de criança ferida. Porque é a criança ferida que está mais próximo da nossa criança feliz e livre. Então a gente precisa mergulhar nesse universo da criança ferida para conseguirmos acessar a criança feliz que existe dentro de nós e que manifesta o nosso divino, a nossa essência. O nosso divino, a nossa essência é a emanação de Deus aqui. Então, quando nós aproximamos da nossa essência, nós estamos emanando Deus, manifestando Deus aqui na Terra. Então, é esse o nosso assunto para a próxima live. Espero que todo mundo que nos acompanhou, nós chegamos a 30 pessoas, agora estamos com 14. Todas essas 14 pessoas estão convidadas para o nosso encontro de quinta-feira. É isso, se Deus quiser. Até quinta, então. E gratidão mais uma vez. Bênção a todos nós, né? A todos, que Deus possa nos abençoar e que nós vamos transformando cada pedacinho e curando a cada um de nós, curando o planeta, que é isso que a gente precisa hoje. Né? Exatamente. Gratidão, um abraço para todos que nos acompanharam e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.